O Paraná TV volta a falar de bullying nas escolas, um dos grandes problemas enfrentados por estudantes em todo o país. Aqui em Londrina não é diferente. Você vai conhecer agora a história de uma aluna de uma escola municipal que sofria bullying e o que ela fez para tentar se defender. A menina de 8 anos conta que as provocações da coleguinha de sala vinham se repetindo há algum tempo. Ela só falava que o meu cabelo estava armado, estava feio. Ela sempre falou assim do meu cabelo, não sei porquê. E o que você respondia? Nada. E como é que você se sentia quando ela falava isso? Eu me sentia triste, né? Para cortar a conversa, a aluna passou uma tesourinha escolar nos próprios cabelos, dentro da sala de aula. Por que você cortou seu cabelo na sala? Porque a escola falou que estava feio. Achei que se eu cortasse ficaria bom. A mãe diz que já tinha percebido que a filha andava incomodada, mas não esperava uma reação assim. Eu fico magoado com essa história, me entristece demais. É como se a gente tivesse falhado, sabe? Eu me sentia assim, como se a culpa fosse minha, dela estar sofrendo, sabe? Dela chegar ao extremo de cortar o cabelo, sabe? Fiquei muito chocado. Uma pesquisa do IBGE, feita com mais de 100 mil alunos de todo o país, apontou que 1 em cada 5 estudantes já praticou bullying contra colegas. Os motivos mais comuns foram a aparência, a raça ou a cor, a orientação sexual e a religião. Tem 2 crianças na minha sala que elas são leigas, mas tem outras crianças de outra sala que ficam fazendo um preconceito com elas. Não acho legal. A secretária de Educação de Londrina diz que na rede municipal, que atende crianças, as denúncias de bullying são raras e, quando acontecem, são resolvidas com diálogo. Surge uma situação dessas, o que nós temos que fazer? As perguntas certas para a criança que está fazendo bullying. Como é que você se sentiria no lugar dela se ela estivesse fazendo isso com você? Então, você saber se colocar no outro. O sentimento é muito importante, você entender o outro. Porque no momento que você tem empatia, que você entende o que o outro sente, você não vai querer fazer alguma coisa de mal para aquela pessoa. Então, fazer com que elas peçam desculpas uma para a outra, que saiam de lá amigas dessa discussão. A criança que cortou os cabelos diz que a coleguinha acabou pedindo desculpas. Mas a mãe tem razões para acreditar que a filha não se recuperou das ofensas. E eu pedi ajuda, falei para a diretora e professor, vocês têm que me ajudar, falei, porque ela ficou muito traumatizada, ela chorou muito em casa. Ela não quer mais ir para a escola, se não alisar o cabelo ela não vai, está tendo problema para dormir. E ela acorda, a primeira coisa, amanhã hoje nós vamos alisar o cabelo? Vamos na Goa? Eu acho assim, por exemplo, que você tem que se aceitar, você tem que ser feliz. E você é feliz do jeito que você é. Nós entramos em contato com a escola onde a menina estuda. A diretora disse que conversou com as 2 crianças e com todos os outros alunos, orientando sobre o respeito que é preciso ter um com o outro e com todas as pessoas. Disse também que, como a criança estuda em Londrina, mas mora em Cambé, a mãe foi orientada a procurar um posto de saúde de Cambé que ofereça acompanhamento psicológico para a menina para elevar a autoestima dela. Estou aqui no estúdio com o psicólogo Fernando Zanluc. Zanluc, boa tarde. Boa tarde. Por que a criança chegou a esse ponto de cortar o próprio cabelo? A gente precisa entender que o ser humano é um animal que precisa viver em grupo, precisa ser aceito, precisa ser inserido. Se a gente fica isolado, isso traz mesmo muitos prejuízos, tristeza. E quando o bullying vem, ele parece uma crítica gratuita. Você não entende por que a pessoa está fazendo aquilo com você. Você não fez nada de verdade para ela. E então tem a chance, ainda mais criança, de começar a acreditar que o erro está em si mesmo, né? E querer corrigir esse erro. Porque se do nada eu começo a te criticar de alguma coisa à toa e começo e bato na mesma tecla, uma mentira contada 1000 vezes pode se transformar numa verdade. E aí a criança, para se livrar da crítica e poder ser aceita, vamos dizer assim, no grupo, pode chegar a extremos. A Tânia está dizendo o seguinte, que isso acontece não só em escolas municipais, que nas faculdades também, que ela disse que o filho dela quase deixou a faculdade por causa disso, é uma vergonha isso está acontecendo ainda. Ou seja, pessoas mais velhas também sofrem com isso. Sofrem, inclusive tem até o bullying corporativo, onde pessoas do mesmo nível, colegas de trabalho, um pode começar a fazer isso com o outro. E é muito grave isso mesmo, né? E na verdade, precisa entender por que o agressor faz isso. Na verdade, o agressor são, o valentão, por assim dizer, são pessoas, no fundo, inseguras, que precisam se sentir fortes pisando em alguém, né? A Karina, ela mora no Jardim Toca, ela diz o seguinte, sobre a questão de bullying na escola, tem uma pergunta. Tenho 39 anos,
Não me lembro, na minha época de escola, esse tipo de coisa ser falado tão a sério a ponto de nos prejudicar. O que foi que mudou com o tempo? Mudou o seguinte, o número de filhos por casais mudou. O que isso tem a ver? Acontece que quando você tem menos filhos, você tem mais chance de proporcionar melhores condições para eles, para esses filhos. Então, você facilita a vida para os seus filhos, eles, digamos, reinam na sua casa, né? Se você tem um filho ou dois, por exemplo, um menino e uma menina, você tem o seu príncipezinho e a sua princesa em casa, você os mima e você os cerca de carinhos e eles se acham realmente muito importantes. Quando vão para a escola, esses filhos únicos, por assim dizer, têm que dividir a atenção do professor e dos demais com todos os seus colegas e eles não estão acostumados a isso, eles estão acostumados a uma relação mais exclusiva. Certas atenções. Isso, e não conseguem dividir. E aí eles precisam procurar de alguma forma serem destaque. E como é que eu vou me destacar? Achando alguém para quem pisar. Então, na verdade, o agressor, ele precisa, é como se ele quisesse retornar a um estado de reinado que ele perdeu. Nossa senhora, é complicado. E bom, é importante os pais ficarem atentos a esses sintomas e aos professores também, para que isso não aconteça mais, né, Zanluc? Obrigado, viu, pela participação. Obrigado, Até a próxima. Até.